O Estreito de Hormuz não está fechado pelos iranianos com soldados posicionados na costa. As capacidades iranianas vêm de bases subterrâneas de mísseis que ficam a centenas de quilômetros de distância. O que agora é, em grande parte, uma crise de curto e médio prazo. Se houver uma escalada e ativos e infraestrutura de petróleo e gás forem destruídos, então se torna uma crise permanente ou uma crise de muito longo prazo. A verdadeira questão é o Estreito de Hormuz. É aí que o Irã mantém Trump sob pressão. Bem, pessoal, estamos muito honrados em receber hoje para a entrevista o único e inigualável professor Morandi. Estamos muito honrados em tê-lo de volta, já que ele está falando ao vivo de Teherã para nos trazer as últimas atualizações sobre a guerra. Professor, como o senhor está hoje? Estou muito bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Bem, professor, acho que vimos uma resposta sem precedentes do Irã no último mês. O New York Times agora informou que, pela primeira vez na história, todas as 13 bases dos Estados Unidos foram atacadas e consideradas inutilizáveis agora. Quais são seus pensamentos sobre a resposta do Irã neste momento e como eles conseguiram manter essa pressão dos Estados Unidos? Eu acho que um dos erros que os Estados Unidos cometeram é que, ironicamente, suas forças armadas ainda vivem no século XX e, portanto, porta-aviões e bases que estão próximos das nossas fronteiras, obviamente, vão ser muito vulneráveis e inúteis. E no futuro, se houver algum conflito, será fácil atacar essas bases. Então, eu realmente não acho que os Estados Unidos, pelos seus próprios interesses, continuariam no Golfo Pérsico. E eu acho que a era dos porta-aviões também está chegando ao fim. O problema não é só dos Estados Unidos. A agressão que está sendo realizada a mando do regime israelense e do lobby sionista, mas também é o fato de que países da região têm atuado como agentes dos Estados Unidos. E assim, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, esses países em particular, eles têm abrigado bases dos Estados Unidos, Omã também, assim como a Turquia e a Jordânia. Mas esses países que ficam ao longo da costa, suas bases têm conspirado muito abertamente contra os iranianos. O espaço aéreo deles tem sido usado para bombardear o Irã. O território deles tem sido usado, até mesmo fora das bases, para lançar mísseis contra o Irã. Então, do ponto de vista iraniano, eles são totalmente cúmplices no assassinato de cidadãos iranianos. E como eles estão tão próximos e tão vulneráveis, porque esses países são literalmente completamente dependentes de recursos naturais, de petróleo e gás. Eles não têm isso. O Irã, por exemplo, tem uma agricultura extensa, tem uma base industrial, mas esses países são mais ou menos dependentes e também são muito pequenos. Eles possuem grandes quantidades de armamentos comprados dos Estados Unidos e europeus, mas não conseguem utilizá-los. O Catar, que tem uma população de 350 a 400 mil pessoas, nem sequer tem mão de obra suficiente para conseguir usar esse tipo de armamento. E o mesmo acontece no Kuwait, nos Emirados e no Bahrein também. Então isso foi um grande erro de cálculo. Os americanos erraram no cálculo. O regime israelense errou no cálculo, mas está disposto a sacrificar todos pelos próprios interesses. Sempre agiu assim. A economia global está um caos. O regime israelense não liga. Eles não se importam com os indianos e o aumento do preço do petróleo e do gás, ou com os europeus, ou latino-americanos, e assim por diante. Então eles calcularam errado, mas realmente não se importam com o que acontece com os outros. Esses países do Golfo Pérsico, que deixaram os Estados Unidos usarem seu território para conspirar contra o Irã, estão sendo muito atingidos e são vulneráveis. Eles são culpados e estão sendo atingidos. E os americanos, eu acho, subestimaram o que os iranianos estão fazendo. Alguns afirmam que Trump disse nunca imaginar isso, enquanto outros dizem que as forças armadas americanas previram. No final das contas, o que está claro é que temos dito isso há anos. Temos dito que se houver um ataque e esses regimes forem usados contra o Irã, eles vão pagar o preço e, no fim das contas, podem pagar com a própria vida. Então essa é uma situação catastrófica para o mundo. Os Estados Unidos não podem vencer essa guerra e é bem possível que os Estados Unidos possam lançar um ataque militar contra o Irã, uma ofensiva terrestre hoje à noite ou amanhã à noite, nós não sabemos. Mas como é fim de semana e os mercados fecham, acho bem possível, especialmente porque Trump deu outra extensão de 10 dias para atacar as usinas elétricas iranianas,
o que é um crime contra a humanidade. E ninguém no Ocidente ou na mídia ocidental parece se importar, nem mesmo entre as elites ocidentais. Mas essa prorrogação, eu acho, é óbvio que ele sabe que os iranianos vão revidar com força. Mas também, na minha opinião pessoal, pode ser que ele queira enganar o Irã e realizar uma ofensiva terrestre esta noite. É só uma possibilidade, eu realmente não faço ideia. Mas o fato de termos negociado com o regime de Trump 2 vezes no último ano, e em ambas as ocasiões, enquanto estávamos negociando, Trump e Netanyahu realizaram um ataque relâmpago contra o país e travaram guerra 2 vezes contra o Irã, tentando usar essas negociações para enganar o Irã e fazê-lo não estar preparado para a guerra. Acho bem possível que essa prorrogação de 10 dias tenha elementos muito mais sinistros do que aparenta. Ainda assim, isso é só especulação minha. Acho que para o público, o interessante foi que Donald Trump disse: ok, Irã, vocês têm 2 dias. Não houve resposta real do Irã e depois ele ampliou para 5 dias. Sem resposta, ele prorrogou para 10 dias, mas você está absolutamente certo em se preocupar com isso, porque nas 2 últimas vezes em que o Irã estava conversando com os Estados Unidos sobre alguma coisa, foi quando um ataque aconteceu. Eu quero ir para a pilha de Kargil, porque o que estamos ouvindo agora é que, por exemplo, a 82ª Divisão Aerotransportada, os paraquedistas estão chegando. Ouvimos conversas aqui nos Estados Unidos de que uma grande invasão terrestre poderia de fato ser lançada. Eu realmente gostaria de saber, isso é logisticamente possível? Por exemplo, onde esses homens e mulheres, onde eles seriam enviados? É possível os Estados Unidos enviarem tropas? Onde poderiam posicioná-las e qual seria o ponto de entrada? Essa seria simplesmente uma missão impossível para os Estados Unidos caso realmente tentassem lançar uma invasão. Seria muito difícil. Não acho que os iranianos estejam preocupados. Na verdade, acho que eles prefeririam que uma invasão terrestre acontecesse porque querem que essa guerra seja a última guerra. E por isso eles querem ferir Trump e o regime de Trump de uma forma que ele e o establishment político dos Estados Unidos nunca mais pensem em atacar o Irã. Porque tivemos a guerra há 8, 9 meses. O Irã levou a melhor. Eles pediram um cessar-fogo. No final das contas, os iranianos aceitaram uma pausa nas hostilidades. E agora estamos aqui de novo com uma força muito maior. Os americanos chegaram com força para atacar e os iranianos dizem que é preciso encerrar a guerra para evitar futuras invasões ao país. Então, mesmo que haja baixas, mesmo que a guerra seja horrível, mas eu acho que os iranianos preferem uma ofensiva terrestre e estão confiantes de que Trump vai fracassar. Com relação à logística, obviamente esses regimes árabes vão ter que ser centrais nisso. E isso, claro, reforça o argumento de que eles fazem parte dessa guerra. Também pode ser o caso de que os Estados Unidos estejam usando enganação novamente e provavelmente ou possivelmente trazendo forças para a região que não estão sendo divulgadas. Teremos que esperar para ver. Novamente, isso é apenas uma especulação minha de que pode haver um ataque esta noite. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada nem conexões com as Forças Armadas. Mas eu acho que, com base na história, é bem possível. Fale sobre a importância da ilha de Kark. Eu acredito que existe um dado por aí dizendo que cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã vem dessa ilha. É uma ilha usada como ponto de embarque, onde todo o petróleo é armazenado em tanques. Isso ocorre aqui. Então, a teoria aqui nos Estados Unidos é que se os Estados Unidos, se conseguirmos colocar nossas tropas do Corpo de Fuzileiros Navais lá tomar essa ilha, essencialmente cortamos o Irã, a guerra acaba. Os Estados Unidos estão no controle. Mas isso é realmente possível? Você acha que, isso é algo com que o Irã, no fundo, se preocuparia de verdade? Bem, como você disse, Ilha de Kark não tem petróleo em si. É onde o petróleo é transportado para os petroleiros. Se os Estados Unidos tomarem a ilha, nada acontece. Digamos que eles bloqueiem as exportações de petróleo do Irã. Bem, eles podem bloquear as exportações de petróleo do Irã agora de fora do Golfo Pérsico. Isso só faria o preço da energia subir ainda mais. Mas se eles tomarem a ilha, obviamente isso vai ser uma escalada.
os iranianos vão retaliar destruindo a infraestrutura de petróleo e gás do outro lado do Golfo Pérsico, agravando ainda mais a crise, porque o que agora é, em grande parte, uma crise de curto e médio prazo. Se houver uma escalada e ativos e infraestrutura de petróleo e gás forem destruídos, então isso se torna uma crise permanente ou uma crise de muito longo prazo. Isso vai criar uma depressão econômica global que vai impactar todo mundo ao redor do mundo, você, eu, pessoas na África, Ásia, América Latina, Europa e América do Norte, em todos os lugares. Então, tomar a Ilha Hark não adianta nada. Não há nada de significativo em um ato assim. Mas eu acho que os iranianos estão bem confiantes de que suas ilhas estão todas bem protegidas. Qualquer ataque a qualquer uma delas trará grande dificuldade para os Estados Unidos. E não vai, e eles não vão conseguir nada. Digamos que no final das contas os Estados Unidos tomem uma ilha, ou 2 ilhas, ou 3 ilhas. O Irã vai manter o Estreito de Hormuz fechado. O Estreito de Hormuz não é fechado pelos iranianos por soldados que estão em pé na margem. As capacidades iranianas vêm de bases de mísseis subterrâneas que ficam a centenas de quilômetros do Golfo Pérsico, e o Irã tem acesso a todo o Golfo Pérsico e ao Mar de Omã. Então eles podem lançar mísseis e drones de qualquer lugar e atingir petroleiros. Eles podem atacar instalações de petróleo e gás. Tomar algumas ilhas só vai piorar a situação e vai levar o regime de Trump a perder soldados. Isso não faz nenhum sentido para mim, mas Trump é um apostador e ele está, eu acho, cada vez mais desesperado. Com certeza. Eu acho notável porque o que estamos ouvindo aqui nos Estados Unidos é, obviamente, Trump tentando claramente passar a ideia de que os Estados Unidos têm a vantagem, que os Estados Unidos estão vencendo esse conflito. Ele diz que nós reduzimos o Irã a escombros e que não há nada que o Irã possa fazer a respeito disso. Mas, como você apontou, o Estreito de Hormuz continua fechado. Israel, por exemplo, ainda está sendo atacado com mísseis neste momento. Ainda vemos uma quantidade enorme de instabilidade na região. Que rumo você acha que Donald Trump pode tomar daqui para frente em termos de estratégia? Digo, claro, uma invasão terrestre é uma opção. Para quais outras opções o Irã está se preparando agora? E novamente no futuro? Só consigo pensar em 3 coisas gerais. Uma é que ele intensifique a escalada. Haveria uma invasão terrestre. E isso só piora as coisas, porque isso levará o Irã a destruir a infraestrutura do outro lado do Golfo Pérsico. E aí é o fim do comércio de petróleo e gás, petroquímicos e fertilizantes dessa região pelos próximos anos. E eu acho que isso terá um impacto dramático na economia global e na economia dos Estados Unidos. A segunda opção é ele continuar fazendo o que está fazendo agora e realizar ataques, talvez realizar alguns ataques aéreos muito pesados contra o Irã, intensificar a campanha por alguns dias, se eles conseguirem trazer mais munição. Mas isso só vai levar à escalada da crise, porque o petróleo e o gás não estão passando pelo Estreito de Hormuz. Ele pode seguir bombardeando, mas a questão central é o Estreito de Hormuz, onde o Irã encurralou Trump. E a terceira opção é ele fazer o que fez no Iêmen, declarar vitória e ir embora, mesmo tendo fracassado no Iêmen. Ele pode simplesmente abandonar a questão do Irã, mas isso ainda não vai resolver o problema, porque o Irã diz que não vai voltar ao antigo status quo. E o Irã vai mudar as relações políticas que existem na região do Golfo Pérsico. Porque não vai mais permitir que essas pequenas ditaduras familiares árabes sejam bases de lançamento para ataques ao Irã. E o Irã vai exigir reparações deles. Então não há uma saída fácil para isso. Acho que todas elas, no fim das contas, vão levar à humilhação e à queda de Trump. Se uma invasão terrestre ocorrer e houver muitas baixas americanas, isso seria extremamente impopular nos Estados Unidos. Geopoliticamente, já vemos Donald Trump e os republicanos perdendo várias campanhas de reeleição em eleições locais, enquanto os democratas vencem em massa. Isso antecipa o que pode ocorrer nas próximas eleições de meio de mandato, onde vejo os republicanos enfrentando muitos problemas. Vamos falar sobre essas conversas. Tem havido muita especulação de que, por exemplo, o Irã e os Estados Unidos podem se encontrar para conversar sobre outro cessar-fogo. Acredito que essas conversas estariam acontecendo no Paquistão,
O que você acha disso? Tem alguma atualização que possa compartilhar conosco sobre isso? Isso é algo que o governo iraniano está realmente considerando agora ou levando em conta o passado em que conversas anteriores sobre cessar-fogo acabaram resultando em mais ações militares? Os iranianos acham que isso nunca vai acontecer? Você vê os iranianos realmente se encontrando com os americanos e conversando sobre um possível cessar-fogo? Primeiro tivemos o JCPOA, claro, e Obama, ele nunca implementou totalmente o acordo. Ele violava o acordo regularmente, mas depois Trump rasgou tudo. E então, claro, como você apontou corretamente, tivemos duas negociações há 9 meses e isso foi usado como uma ferramenta para enganar o Irã, e o mesmo vale para as negociações recentes. Então, eu não acho que o Irã esteja interessado em negociar agora, e não há nenhum plano para se encontrar com os americanos. O que aconteceu foi que os americanos enviaram uma mensagem de texto ou uma mensagem para os iranianos, o que não é novidade. Mensagens têm sido trocadas entre o Irã e os Estados Unidos há décadas. Às vezes elas passam por um país, às vezes por outro, às vezes passam por vários países. No passado, as mensagens vieram de Omã, do Catar, do Paquistão, claro, da Turquia, da Rússia, enfim, da Embaixada da Suíça. Então, as mensagens realmente vão e voltam. Isso não é novidade. Acho que Trump exagerou nisso para baixar o preço do petróleo e manipular o mercado. O Irã disse que não está interessado nisso e declarou o que precisa acontecer para o fim das hostilidades. O Irã disse que não quer um cessar-fogo porque um cessar-fogo basicamente vai permitir que Trump e Netanyahu se reagrupem, se rearmem e realizem outro ataque daqui a 6 meses, daqui a um ano. E não há nada que os impeça. O regime político em Washington, a mídia, quando se trata do Irã, todos eles estão mais ou menos do mesmo lado. A menos que as coisas deem errado, aí eles vão atrás do Trump. Não é como se eles se importassem com o povo iraniano. Não é como se eles se importassem com o massacre de crianças em uma escola primária que vimos no primeiro dia desse ataque. Os iranianos afirmam que é preciso mudar a situação no terreno, como já mencionei. E essa situação no terreno basicamente significaria que Kuwait, os Emirados, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Omã nunca mais poderiam ser bases para uma ofensiva. E eles teriam que pagar reparações. Eu acho que se isso acontecer, automaticamente se torna muito mais difícil para os Estados Unidos atacarem o Irã novamente, porque eles precisam desses países, do espaço aéreo, do território e, claro, do dinheiro para realizar essas ações. Atos de violência. Então, gostaria que você explicasse para o nosso público exatamente quais são as exigências do Irã neste momento. Acho que estamos analisando como se chega a uma conclusão para esse conflito. Sei que investidores estão preocupados com a economia global, assim como os consumidores. Aqui em Las Vegas, de onde estou gravando agora, eu vi ontem um posto de gasolina com o preço da gasolina comum a 5,09 dólares, sendo que há cerca de um mês estava a 4,40 dólares. Quero dizer, novamente, ainda estamos muito no início do conflito e os preços da gasolina já subiram para esse nível. Posso imaginar que, se, como você disse, a ilha de Karg estiver envolvida, se houver algum movimento lá, ou se o estreito permanecer fechado por mais um mês, isso pode realmente causar um grande impacto na economia global, que acho que os investidores ainda não perceberam. Você citou a manipulação do mercado. Isso é algo em que Donald Trump vai aparecer na TV e dizer algo como: ok, estamos conversando com o Irã neste momento. O fim do conflito se aproxima e o mercado de ações sobe 1 ou 2%, enquanto o petróleo cai 10% de imediato. Isso mostra a manipulação de mercado. E, aliás, também há negociação com informação privilegiada por uma quantidade enorme de pessoas aqui. Mas eu gostaria de saber, da perspectiva iraniana, qual vai ser, afinal, a maneira de esse conflito chegar ao fim e quais são as exigências que o Irã tem. Você está absolutamente correto. E mesmo que o Estreito de Hormuz esteja milagrosamente aberto hoje e haja algum acordo hipotético que os dois lados possam aceitar, a crise está apenas começando. Quero dizer, mesmo agora, se eles abrirem o estreito, as coisas vão piorar muito antes de melhorar.
E quanto mais tempo o Estreito de Hormuz permanecer fechado, ou o que seria muito pior, se a infraestrutura no Golfo Pérsico for destruída, então o Estreito de Hormuz literalmente se torna irrelevante, porque não haverá petróleo, gás ou navios-tanques saindo dessa região. Então, eu imagino que as coisas vão piorar muito, e não acho que a guerra vai acabar tão cedo. Ah, o futuro realmente depende dos caminhos que Trump escolher. E essa não é uma situação que os iranianos querem. Os iranianos não queriam a guerra, são vítimas dessa agressão. E essa guerra não é do interesse dos Estados Unidos. Como Joe Kent destacou em sua carta de demissão e em suas entrevistas subsequentes, acho que é algo que você, eu e muitos dos seus telespectadores, tenho certeza, se não todos, já sabíamos antes, que o Irã não era uma ameaça. O Irã não desenvolvia arma nuclear. E mais importante ainda, essa guerra foi provocada pelo lobby sionista e pelo regime israelense. Então, os americanos estão se sacrificando por esse regime de apartheid e os sacrifícios vão aumentar. E eu acho que isso vai criar um enorme problema nos Estados Unidos, mas também vai criar um enorme problema para todos os países deste planeta, porque vai aumentar a pobreza, vai fazer com que fábricas fechem, empresas fechem, vai deixar as pessoas muito mais pobres. Sim, aqueles que são donos da indústria do petróleo nos Estados Unidos vão ganhar muito dinheiro, mas isso não vai servir de nada para os consumidores comuns nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, não estou otimista. Acho que provavelmente, e posso estar errado, provavelmente os Estados Unidos vão intensificar o conflito antes que qualquer outra coisa aconteça. Não tenho dúvida que o Irã vai perseverar. A população iraniana está firmemente ao lado das Forças Armadas, do Estado, da Constituição e do líder. Vimos isso em reuniões por todo o país, todas as noites e em muitos dias. Sob fogo de mísseis e ataques aéreos, fui testemunha de uma delas em um comício em Teherã. Eles lançaram mísseis no comício e uma mulher morreu. E eles fizeram isso em outras cidades também. Mas as pessoas não entraram em pânico. Elas não fugiram. Quero dizer, eu coloquei imagens disso online. As pessoas continuaram a cantar como se estivessem em sintonia, como se nada tivesse acontecido. Foi algo realmente impressionante para mim. Isso foi um erro colossal. A única solução é que Tom saia agora e acabe com isso. Mas não consigo ver isso acontecendo. Acho que há uma questão de orgulho aí para Donald Trump também. Quero dizer, acho que ficou muito claro dentro dos Estados Unidos que até este momento estamos chegando a um mês de guerra e realmente nada foi conquistado estrategicamente pelo governo Trump. E eu vejo muita da nossa mídia, muitos colegas políticos apenas perguntando: olha, o Estreito de Hormuz estava aberto até começarmos uma guerra e agora, na verdade, está fechado. Então, estamos tentando sair de um buraco que nós mesmos cavamos. E Donald Trump não tem uma solução para isso. Então, eu acho que sua previsão de que vai piorar muito antes de melhorar é certamente verdadeira. Você tocou em algo muito interessante. Quero que você conte aos nossos telespectadores qual é o sentimento aí em Teherã. Quero dizer, Teherã é uma cidade grande, com milhões e milhões de pessoas. Me fale um pouco sobre o dia a dia aí e o que realmente está acontecendo. Quero dizer, como a sociedade está funcionando agora, durante o dia. Quero dizer, como está a vida, o dia a dia em Teherã para as pessoas comuns neste momento? Bem, a guerra e o ataque ao Irã começaram durante o mês do Ramadã. E no primeiro dia, os Estados Unidos bombardearam uma escola primária, matando 168 meninas pequenas e cerca de 2 dúzias de professores e funcionários da escola. Depois disso, o governo fechou escolas e universidades e pediu às pessoas que, se não tivessem nada importante que as mantivesse em Teherã, deixassem a cidade, se possível. Então a população em Teherã diminuiu muito, e quando você saía, havia pouco trânsito. Agora, há 6 dias atrás, foi o Ano Novo iraniano. O primeiro dia da primavera, Novruz, é o primeiro dia do Ano Novo iraniano. E então, durante os últimos 5, 6, 7 dias, Teherã continuou sem ficar vazia, mas o trânsito está leve.
Muitas pessoas ainda estão fora da cidade, mas como é feriado e continuará sendo mais ou menos feriado até a próxima semana. Então Teherã vai continuar meio vazia, ou não sei a porcentagem, mas muitos ainda ficarão fora da cidade. Vamos ver o que acontece quando as escolas abrirem. Daqui a mais ou menos uma semana, daqui a cerca de uma semana, daqui a 8 dias, eu acho. Então muita gente vai voltar. E isso me preocupa um pouco porque os Estados Unidos e os israelenses têm submetido Teherã a bombardeios de saturação e muitos civis foram mortos. Na verdade, eu coloquei imagens de uma situação em que uma mulher sobreviveu ao primeiro ataque e depois foi um ataque duplo, e ela morreu enquanto filmava quando aconteceu. Se as pessoas voltarem, esses bombardeios de saturação vão causar muito mais vítimas do que estamos vendo atualmente. Mas é tranquilo, está calmo, você pode andar por aí. Teherã é uma cidade muito segura, é muito mais segura do que as cidades ocidentais. Uma mulher, por exemplo, pode andar sozinha por quase qualquer lugar de Teherã às 11 da noite, meia-noite, e se sentir bastante segura. Não estou dizendo que é assim em todo lugar ou o tempo todo, mas é muito mais seguro do que, digamos, Londres, Nova York, Paris ou qualquer coisa desse tipo. Então agora é seguro. As pessoas saem. Elas estão na rua às 2 da manhã, 1 da manhã, meia-noite. Mas agora existem postos de controle, coisa que nunca tivemos antes. É basicamente isso. E quanto à situação das necessidades diárias, como comida, água, logística, quero dizer, a cidade ainda consegue funcionar aí? Houve especulações sobre uma possível crise humanitária, sem acesso às necessidades básicas para viver. Ainda estamos vendo tudo isso funcionando normalmente? Sim, os supermercados estão bem abastecidos. Postos de gasolina, quero dizer, a gasolina no Irã custa cerca de 1 centavo por litro, o que sim é muito diferente do resto do mundo. Então, mas a gasolina é muito barata e agora não há problema para conseguir gasolina. Sim, nesse sentido tudo está normal. Claro, se Trump começar a cumprir sua ameaça de cometer crimes contra a humanidade e começar a atacar usinas de energia elétrica e esse tipo de coisa, então as coisas obviamente mudariam e ficariam mais difíceis. Mas no momento, se você viesse a Teherã e não ouvisse o som de aviões bombardeando bairros ou ah, coisas assim, você sentiria que está em uma cidade comum, mas isso é Teherã. Muitas pessoas saíram de Teherã para outras cidades neste novo ano, deixando esses lugares bem cheios. E algumas das cidades que os americanos e o regime israelense têm bombardeado severamente, incluindo alvos civis, são essas cidades. Então elas estão lotadas agora. Estão mais lotadas que o normal e sendo atacadas. Essa vai ser minha próxima pergunta. Ou seja, em outras cidades do Irã, quão extensos são os ataques de Israel e dos Estados Unidos? Estamos falando do país inteiro, cidades em todas as regiões, todas estão sendo atacadas? Ou os Estados Unidos e Israel estão focando predominantemente em apenas algumas cidades? Existem cidades que ainda não foram atingidas, por exemplo, no Irã? Ou isso é um ataque em todo o país? Bem, por causa dos mísseis e drones do Irã, os Estados Unidos e seus aliados do regime israelense, eles precisam manter seus aviões baseados muito longe. Quando seus aviões vão ao Irã, todos precisam ser reabastecidos. E então eles são reabastecidos na volta. Isso, claro, causa problemas para os próprios aviões, voos longos e tudo mais, mas também diminui o número de ataques aéreos que eles podem realizar por causa da grande distância. E também dificulta que os aviões entrem profundamente no Irã, porque vão ficar com pouco combustível. E por isso o leste do país está praticamente intocado. O nordeste do país completamente intocado. Outras cidades foram destruídas. Quer dizer, não destruídas, mas a infraestrutura foi destruída. Eles bombardearam vilarejos, assim como acabaram de lançar um míssil em uma pequena vila em um lugar meio distante e mataram pessoas nessa vila sem motivo aparente. É impressionante você dizer que a parte leste e o nordeste estão relativamente intocados justamente por causa da distância. Essa é uma informação importante que muitos no Ocidente não entendem.
O Irã é muito grande, cerca de 4 vezes o tamanho do Iraque. Então faz total sentido que possam existir essas limitações em relação aos mísseis, e o reabastecimento é uma questão muito importante aqui. Estamos chegando ao fim do nosso tempo. Quero respeitar seu tempo. Muito obrigado. Do ponto de vista da liderança iraniana, certamente vimos que o líder supremo foi assassinado muito cedo durante a guerra. Seu filho agora assumiu o poder. E qual é o sentimento público em relação à liderança iraniana e pelo que o país está passando neste momento? Acho difícil entender a situação porque, no Ocidente, ouvimos coisas como, por exemplo, quando participei de um debate com um ex-embaixador dos Estados Unidos que disse que o Irã não tem líder atualmente, e estamos animados porque pode haver potencialmente um novo governo, talvez uma democracia, iranianos votando em um líder em algum momento. E eu ressaltei a esse ex-embaixador que, na verdade, o filho do líder supremo está no comando agora, e certamente há um líder no Irã. Acredito que o regime permanece intacto, pois segue avançando, o Estreito de Hormuz está fechado, mas como está a opinião pública sobre o governo e a liderança iraniana atualmente? Bem, há muito apoio, e você vê isso nas ruas. Você vê pessoas, até mesmo aquela minoria que costumava ser contra, suas opiniões mudaram. Porque muitos jovens, como garotos de 18, 19 anos, são influenciados por narrativas e propaganda ocidentais. E alguns deles participaram dos tumultos violentos no passado, mas agora estão vendo como escolas são bombardeadas e os Estados Unidos nem sequer pedem desculpas por isso. Eles veem ambulâncias sendo bombardeadas, eles veem hospitais sendo bombardeados, eles veem bairros sendo bombardeados. Então, a visão de mundo até mesmo dessa minoria de pessoas mudou. As pesquisas sempre mostraram que a República Islâmica teve um alto grau de legitimidade popular. E até mesmo pesquisas realizadas por instituições ocidentais confiáveis, como a Universidade de Maryland, sempre indicaram isso. Agora, essa legitimidade popular surgiu. E uma coisa que eles não entendem no Ocidente é que, na verdade, no Irã, nós temos uma constituição, nós temos freios e contrapesos. O novo líder foi escolhido por um órgão eleito. O presidente é eleito diretamente. Membros do parlamento são eleitos diretamente. Membros do conselho e vereadores são eleitos diretamente. E o fato de não termos tido um líder por uma semana, claro, nessa semana, de acordo com a Constituição, há uma liderança tripla: o presidente, um representante do Conselho dos Guardiões e o chefe do Judiciário. Mas o simples fato de que, durante a guerra e após o assassinato e martírio do líder, o país se manteve tão unido e as forças armadas começaram a agir, revidaram e não tivemos caos. Não havia filas ou esperas por comida ou qualquer coisa assim, acho que isso mostra o grau de legitimidade popular. Em outras palavras, durante aquela semana, a semana inicial, foram os iranianos mais do que qualquer outra pessoa que mantiveram o país unido até que um novo líder fosse eleito. Acho que o problema está na propaganda e nas narrativas ocidentais. Eles acreditam nelas. E muita dessa propaganda vem do que eu chamaria de classe Epstein. Eles possuem e controlam a mídia. Eles produzem essas narrativas, e essas narrativas acabam influenciando como as políticas são elaboradas. E então, quando a política é elaborada e implementada, eles dão de cara com um muro. E eles fazem isso de novo, de novo e de novo. Por quê? Porque eles não compreendem a realidade do Irã. Eles implementam políticas baseadas em um Irã imaginário. E, com base nesse Irã imaginário, essas políticas deveriam funcionar. Mas o Irã real é algo muito diferente. E é por isso que essa guerra fracassou. É por isso que a guerra anterior fracassou. É por isso que todas as sanções fracassaram. É por isso que as insurgências armadas fracassaram. Porque a República Islâmica tem apoio popular e porque possui instituições estatais sofisticadas. E vimos as forças armadas começarem a retaliar em menos de uma hora após o ataque inicial. Então, até que os Estados Unidos e o Ocidente mudem sua forma de pensar, acredito que eles não serão capazes de tomar decisões sensatas quando se trata do Irã ou da nossa região. Professor, tenho uma última pergunta para o senhor. E essa é uma pergunta séria, porque acredito que, à medida que essa situação continua e Israel continua sendo atingido por mísseis, e o que mais me preocupa é, existe a possibilidade de uma arma nuclear ser usada aqui? E o que os iranianos pensam sobre isso? Porque sabemos que Israel é uma potência nuclear, certamente possui várias ogivas nucleares.
Quando participei daquele debate, a ex-embaixadora dos Estados Unidos me disse ao vivo na TV da Arábia Saudita: em uma guerra, devemos manter todas as opções abertas, inclusive a nuclear. E eu disse: tenha vergonha de trazer esse assunto, porque isso é a maior ameaça à humanidade. Acho que seria a pior tragédia de todos os tempos, mas o que os iranianos acham do possível uso de arma nuclear? Isso é discutido ou permanece na mente deles como uma grande ameaça? Sim, é algo que às vezes é discutido. Mas o simples fato de você levantar essa questão indica o quão desumanas essas pessoas são, a ponto de você realmente imaginar uma situação em que essas pessoas cometeriam esse tipo de assassinato em massa. Quero dizer, depois do que eles fizeram em Gaza, ninguém deveria se surpreender. Mas o simples fato de você sequer levantar essa questão já diz muito sobre quem são essas pessoas, seja em Washington ou na Palestina ocupada. Mas os iranianos não vão se intimidar porque, no fim das contas, essa é uma guerra pela sobrevivência deles, independentemente do tipo de ameaça que seja feita. Se eles recuarem, então será o fim do país deles, por isso eles vão continuar lutando. Mas se o regime ou os Estados Unidos realmente seguirem nessa direção, então eu acho que, em primeiro lugar, o mundo vai ficar indignado e os países nucleares terão muito a dizer sobre o que acontecerá. E o mundo inteiro, toda a região, países grandes e pequenos, todos vão buscar armas nucleares. If, E numa era em que temos IA e as armas são muito mais fáceis de obter do que eram há apenas alguns anos. Então, o fim da vida neste planeta. É uma realidade muito preocupante que estamos enfrentando agora. Professor, quero agradecer novamente pelo seu tempo. Obrigado pelo trabalho contínuo que você faz para ajudar as pessoas aqui no Ocidente a realmente entenderem qual é a realidade da situação. Mais uma vez, quero dizer, conversar com você por 40 minutos hoje nos proporcionou tantos insights que, sinceramente, não estão disponíveis na mídia ocidental e desafiam completamente toda a narrativa que ouvimos. Mas, é claro, acho que muitas pessoas agora estão despertando para isso nos Estados Unidos, percebendo que nossa mídia, nosso governo certamente estão cheios de propaganda. E como você mencionou, o problema é que eles acreditam na própria propaganda. Ouvi outro analista dizer que ele não acredita que Donald Trump seja um mentiroso. Ele acredita que Trump realmente acredita no que diz, tornando a situação mais perigosa, pois o que está em sua mente é o que ele considera realidade. Mas, infelizmente, para o mundo, essa não é a situação real. Então, quero dizer novamente, obrigado pelo seu tempo hoje, obrigado por trazer essa verdade. Mal posso esperar para levar isso para o YouTube e compartilhar com nossa comunidade. E, por favor, você e sua família fiquem seguros e sigam com um excelente trabalho. Muito obrigado por me receberem, é um grande prazer. Obrigado, senhor.